Chegamos à aula número 10 e vamos começar o segundo grupo, né, dos passos de ação. Estamos agora, então, no oitavo passo. Tá? Esse oitavo passo, então, inaugura, né, esse segundo grupo. No primeiro grupo, sexto e sétimo, então, nós vimos a questão da mudança de comportamento. E agora, né, no segundo grupo de passos de ação, no oitavo e nono, então vamos começar a estudar e a trabalhar na reparação dos danos causados, certo? Então, com esse grupo de oitavo e nono, a gente vai encerrar, né, esse segundo tipo de passo, esse segundo grupo, ok? Sem dúvida, esse é um passo extremamente desafiador, né? E ele diz assim: fizemos uma relação de todas as pessoas que tínhamos prejudicado e nos dispusemos a reparar os danos a elas causados. E a palavra-chave desse passo é o arrependimento. E olha que passo difícil que vai ser esse. Sem dúvida, né, se deparar com os danos, enfrentar as pessoas que prejudicamos e tentar fazer algo para modificar isso, né, é algo extremamente desafiador e vamos ver o quanto que é. Nos dois últimos passos, já pertencentes ao grupo dos passos de ação, iniciamos o processo real de mudança de comportamento e de vida. Já vimos que podemos adquirir os recursos necessários, desenvolver humildade, buscar ajuda, né, para as coisas específicas, né, que precisávamos mudar, e agora sim estamos, né, nesse processo de fato, né, com uma mudança de vida significativa, espera-se até esse momento. Redescobrimos nossas fraquezas e as nossas virtudes e também iniciamos a busca de uma espiritualidade verdadeira através da autêntica oração. E agora, neste momento, o programa dos 12 Passos nos propõe uma nova avaliação da nossa vida, assim como fizemos no quarto e no quinto passo, mas agora buscando as pessoas que de alguma forma prejudicamos durante a nossa dependência, certo? Então, é novamente uma avaliação. Em vários momentos, né, o programa nos propõe avaliações, depois vamos voltar a fazer uma revisão de vida no 10º passo, já em tempo real, né? Então, essa questão de reavaliar, de olhar, de voltar para trás e entender o que fizemos, né, ou olhar para agora e entender o que estamos fazendo, é algo, né, que o programa dos 12 Passos nos coloca em vários momentos, justamente pela necessidade da autoconsciência. Mas como fazer isso, né? Como, né, de quem que temos que ver, né? Como conseguir enxergar, então, né, esses danos? Vamos ver aqui, né? Pai, mãe, filhos, cônjuges, amigos e outras pessoas mais próximas de nós viam-se constantemente coagidas pelo nosso comportamento doentio, sendo, em muitas oportunidades, realmente prejudicadas por nosso comportamento. Também devemos lembrar das pessoas que, embora não pertencendo ao nosso círculo de convivência, também experimentaram o desgosto de verem-se lesadas pelo nosso comportamento desajustado, como, por exemplo, em caso de roubos, agressões físicas e tantas outras formas de prejudicar o próximo que vivenciamos durante a nossa dependência, né? Aqui tem uma sinopse assim, daquilo que a gente precisa ver, né? Com certeza, um dependente químico que transitou, né, vários anos por uma vida desregrada de dependência, de consumo, né, de álcool ou droga de forma, né, nociva, né, ele prejudicou muita gente, certo? O consumo nunca é nocivo para si mesmo, embora muitas das pessoas, né, batam no peito e digam: eu não prejudico ninguém, eu só prejudico a mim mesmo, eu uso com meu dinheiro e coisas do tipo, tá? Mas a gente prejudica, é impossível, né, você passar um período, né, nessa vida tão desregrada, né, tão desajustada, tão, né, autodestrutiva e destrutiva que é a dependência química, sem causar danos em muitas pessoas, certo?
Obviamente não estamos falando dos danos que você causa propositalmente. A pessoa pode ter realmente a intenção firme de não prejudicar os outros, pode até ter feito muitas coisas para tentar evitar muitos dos prejuízos e pode até ter conseguido, né, evitar alguns dos prejuízos que poderia ter causado, mas com certeza causou outros. E esse é o passo, né, que vai nos tentar levar, né, para enxergar, descobrir, né, e ver o que podemos fazer em relação a esses prejuízos que causamos, né, a esses danos que, né, voluntária ou geralmente involuntariamente causamos a essas pessoas, tá bom? Para tentar fazer isso de uma forma um pouco mais estruturada, tá? Porque assim como também na escrita do quarto passo, né, eu fui desenvolvendo um guia para auxiliar a pessoa a fazer isso de uma forma mais organizada. Quando comecei a pensar, né, no oitavo passo, com os danos, em como fazer isso, como entender, né, porque uma pessoa que passou 10, 20, 30 anos no uso tem uma infinidade de danos, né? Então, como fazer? Vamos fazer uma relação interminável de pessoas, uma lista telefônica daquelas antigas, né, que tinha milhares de páginas com danos, né? Isso não faria muito sentido, não é muito viável, né? E provavelmente nem se tenha tempo para isso. Então, o que esse passo busca com essa questão? Por que né, temos que fazer uma coisa dessa, né? Por que voltar mais uma vez ao passado para olhar para as coisas que fizeram os outros sofrer e ainda nos fazem muitas vezes sofrer, né? Essas coisas que a gente se arrepende amargamente de ter feito, outras que a vezes nem percebemos que fizemos e agora vamos perceber. Enfim, para tudo isso, aí eu fiz uma estruturação didática desses danos, dividindo em 4 tipos de dano: moral, físico, material e sexual, e em 3 níveis de intensidade. Então, né, a conjugação de tipos e intensidades é algo que vai nos auxiliar, não, a entender e a classificar, né, tanto o tipo de dano, tanto aquilo que a gente pode ter produzido, quanto, né, depois no nono passo, o tipo de reparação, tá bom? E com isso, né, a gente consegue, né, organizar mentalmente e até escrever isso de uma forma mais estruturada. Então vamos ver tipos, né, as intensidades, desculpa, primeiro. Que seriam intensidades de dano? A intensidade se refere a quanto dano afetou o outro. E, obviamente, isso depende de que tipo de relação temos com o outro. Tá? Porque, como vamos ver, um mesmo tipo de dano produzido por uma pessoa desconhecida, por uma pessoa muito próxima, ela tem intensidades diferentes. Né? Por isso que também é importante termos, né, essa divisão inicial, né, para ter essa clareza. Tá? Então, por isso vamos ver, né, por exemplo, né, uma agressão física feita a um estranho não tem as mesmas implicações que a mesma agressão feita a um parente próximo ou a um amigo. Tá? Por isso que é importante também, né, entendermos isso. A vezes a gente classifica tudo, né? Ah, eu roubei. Tudo bem, você roubou o botijão de gás do vizinho que não te conhece, roubou o botijão de gás da tua mãe e deixou a família sem comer porque não tinham como cozinhar. É diferente, né? O dano é o roubo, mas, né, o quanto que isso afeta depende da relação que a gente estabelece. E uma coisa muito, né, interessante e contraditória do ser humano, né, é que muitas vezes preserva mais as relações que têm menos intensidade, né, e, né, acaba tendo menos cuidado com as relações que têm mais intensidade, né. Às vezes é muito bom com os de fora e não é tão bom com os de dentro, né. Quantas vezes acontece, né, que os vizinhos adoram, né, a pessoa, nossa, que menino bom, que pessoa legal, e dentro da casa o bicho é um inferno, né.
mas com os vizinhos é muito gente boa, né? Ou o próprio, às vezes, o pai ou a mãe é super sociável, muito bom com as visitas, muito bom com os outros, mas com as pessoas de dentro da casa também não é tão assim, né? Então, isso é uma contradição importante, né? Que a gente deveria, com certeza, ser melhor para quem está mais perto, né? Enfim, vamos ver então, temos 3 tipos de intensidade, né? Então, circunstancial, emocional e estrutural. Circunstancial, e isso aqui, gente, entendam que é uma classificação que eu fiz para utilizar de forma didática, tá? Não, obviamente, como tudo que eu já estou apresentando, é uma maneira de fazer a leitura. Você pode fazer outra, pode ter outras maneiras de entender isso e que podem ser muito válidas também, certo? Não estou dizendo que essa seja a única maneira de entender, né, os tipos de danos. Isso foi algo que, né, eu fui desenvolvendo com o grupo, com a equipe, e a gente utilizou muito. Depois vocês vão ver no final, né, o guia do 8º passo e o de nono no passo seguinte, e vocês têm aqui no material anexo, né, esses guias para poder utilizar também no seu próprio 8º passo, na sua comunidade, como vocês queiram, considerando aqui, né, esses danos, tá bom? Então, vamos lá, danos circunstanciais, são danos que não afetam o outro intimamente. Tá? Por isso é circunstancial. O dano é naquela circunstância em que ele acontece, não é um dano que se estende no tempo. Tá bom? Geralmente são ocasionados a pessoas com as quais não temos relação direta nenhuma, como, por exemplo, uma agressão verbal a um estranho, né? Enfim. Então, o dano circunstancial ele é da intensidade mais baixa, né? E se relaciona, então, com pessoas com as quais a gente não tem relacionamento íntimo, direto. Esses danos, então, como o nome indica, afetariam o outro apenas circunstancialmente, ou seja, no momento em que ocorre o fato, mas sem deixar marcas ou sequelas posteriores, certo? Então, esse é um ponto, né, para entendermos como classificar, né, um dano como circunstancial. E com alguém muito próximo nosso, né, foi feito com a família próxima, pai, mãe, irmãos, com o cônjuge, com os filhos, então provavelmente não seja circunstancial, tá? Porque quando se trata de pessoas muito próximas, os danos, com certeza, eles deixam marcas que vão muito além do dano em si mesmo, né? Vão, né, marcas que ficam na relação. Os danos emocionais, então, seriam danos que afetam o outro mais internamente, com implicações medianas, geralmente ocasionadas a pessoas com as quais não temos um contato pessoal muito profundo ou, se for em caso de pessoas próximas, né, se trata de danos menos graves. Um exemplo, uma agressão verbal ostensiva a um estranho, ostensiva no sentido de ser algo muito pesado, ou uma agressão verbal a um amigo ou parente próximo. Tá? Porque, obviamente, você tem uma situação de agressão verbal pesada, né, com alguém, mesmo que seja um desconhecido, aquilo fica um peso, né? Não, a pessoa não vai embora da situação e esquece o que aconteceu. Tá? Ou, no caso de agressões, né, a pessoas próximas. Então, aqui já temos, né, um segundo nível, né, de intensidade, coisas que a gente, né, poderia vai deixar uma marca maior naquela pessoa. Você vai entender melhor essa questão das intensidades. Eu não vou dar muitos exemplos agora, tá? Porque na segunda parte nós vamos falar dos tipos. Então, quando eu falar dos tipos de danos, aí eu vou ir relacionando os exemplos com as intensidades, tá? Mas agora o importante é que você entenda que temos esses 3 níveis, né? A circunstancial, que não deixa nenhuma sequela, que é uma coisa que, né, produz aquele dano pontual naquele momento, né? Algo, né, que não é, né, tão grave para a pessoa. O emocional, que já produz um efeito diferente, tá? No caso do emocional, também são situações em que, além do dano,
Então deixamos uma marca na vida do outro. Essa pessoa vai lembrar daquilo, tá? Essa pessoa vai gerar um sofrimento de uma duração maior do que apenas aquela circunstância em que o dano acontece. Quando falamos de danos emocionais, então estamos falando de ações que afetam o outro por tempo mais prolongado, que afetam a sua autoestima, a sua autoimagem, que muitas vezes atualizam traumas ou complexos. Tá? Então, a pessoa às vezes já tem um determinado trauma, um determinado complexo, por exemplo, em relação à sua aparência física, e a gente, por exemplo, ridiculiza essa pessoa na frente dos outros. Então, nossa, isso deixa uma marca pesada, né? Atualizar trauma complexo significa que traz para o momento atual o sentimento daquilo que aconteceu lá atrás, certo? Pessoas que sofreram bullying, né? E aí a gente acaba tocando nesse ponto, né? Às vezes, por exemplo, a pessoa tinha um trauma, né? Um complexo com seu corpo, de ser gordo, de ser muito magro, de ser, né? Muito baixo e assim por diante, né? Tantas coisas, né? Que principalmente na época da escola, né? As crianças acabam sendo muito cruéis nesse sentido e o bullying, né? Produz muitos efeitos, né, nocivos nesse sentido. Então, às vezes, uma situação dessas traz esses sentimentos de volta, tá? Ou, enfim, temos inúmeros exemplos que eu vou falar depois, né, quando falemos, né, dos tipos, né, das intensidades. Mas é importante termos essa clareza, né? A gente pode, sem querer, acabar tocando em pontos, né, muito sensíveis do outro, que vão deixar esse outro, né, muito machucado. Então são danos que o outro vai ter dificuldade em superar. E dependendo da pessoa, mais dificuldade ainda em perdoar. Isso significa que alguns desses danos de intensidade mais profunda, emocional, podem comprometer a nossa relação com essa pessoa por tempo ou para sempre. Tá? Porque a pessoa que se sente muito profundamente machucada por alguém vai ter muita dificuldade em retomar essa relação, né? Em aceitar, em ter algum tipo de contato de novo. Então, né, já são danos que vão além, né, apenas da questão do momento. Às vezes, para a gente que produziu o dano, pode ser uma coisa simples, mas para o outro, né, e isso é importante, entender o outro, como que o outro sente. E aqui, né, a terceira intensidade de dano, né, que eu chamei de estrutural, porque são danos que afetam profundamente o íntimo do outro, a estrutura emocional do outro, geralmente provocados a pessoas com as quais temos uma relação mais profunda, ou até mesmo para estranhos em casos de danos muito graves, né? Como vamos falar, por exemplo, até dos danos sexuais, dos físicos, de caráter grave, então que acabam afetando muito profundamente, né? Por isso eu chamei de estrutural, né? Porque não afeta somente, né, não mobiliza apenas emocionalmente, afeta a estrutura, né, emocional da pessoa, o que pode produzir quebras importantes, né, na vida da pessoa, às vezes irreparáveis realmente. Tá? Exemplo, uma agressão ostensiva a um parente muito próximo, mãe, filhos, esposa, marido, né, cônjuge, a ridiculação grave a um estranho na frente de outras pessoas, no caso do bullying, estupro em qualquer circunstância, vai ser estrutural, tá? E assim por diante. Então, são situações que podem, como eu disse, serem irreparáveis, porque mexeu com a estrutura. O outro pode até se recompor, pode até se reorganizar e continuar a sua vida, mas provavelmente a relação com nós, né, com quem produziu o dano, vai ter muita dificuldade em voltar a um bom termo, ou pode nunca voltar, dependendo do tipo de dano que tenha sido, né? Que aí vamos ver depois nos tipos também. Este tipo de dano deixa uma marca indelével no outro, tá? Indelével é que não se apaga. É uma marca que vai ficar, né? A pessoa pode até perdoar, pode até dar a volta por cima, mas
aquela vai ser uma situação que vai ficar marcada por toda a vida do outro. E com certeza, né, nós temos os nossos dados que produziram em nós. Tá? Se você busca, né, os danos que você sofreu de outras pessoas, também você vai ser capaz de identificar, né, esse tipo de coisa. Então é bom entender, né, como vamos ver no final, esse passo busca, né, o desenvolvimento da empatia, da capacidade de se pôr no lugar do outro, de sentir o que o outro sente. Então é importante também olhar como é para nós, quais foram os danos que nos provocaram e como foi viver isso, e como é até hoje, para entender um pouco de como que o outro pode estar sentindo esse mesmo dano, né? Como que não é tão simples, perdoa aí, desculpa, né? Como vamos ver depois no nanopasso, às vezes se confunde, né, a reparação com né, foi mal, um pedido de perdão sem vergonha, né? Então, vai muito além, vai na questão de realmente entender o que o outro sente. Afeta diretamente a sua vida emocional e afetiva, geralmente fazendo com que a pessoa tenha grande dificuldade em voltar à sua vida normal. É que a gente não tem essa noção do impacto que pode produzir no outro, mas às vezes essa pessoa, né, para quem a gente produziu um dano tão profundo, né, vai ter muita dificuldade em retomar sua vida. Ou pode nunca mais retomar. Depende do seu recurso, depende, né, de como ele lide com essas coisas. Tá? Então, realmente, é algo muito grave. Não? Os danos estruturais, além de afetar o psicológico do indivíduo, afetam a sua relação com o meio social. Né, fazem com que se desvincule, pelo menos temporariamente, de muitas das pessoas que fazem parte do seu círculo de relacionamento mais íntimo. Então, pessoas que sofreram agressões graves, até o próprio estupro, coisas muito pesadas, a pessoa tem até muita dificuldade de falar sobre isso, pessoas acabam né, se recolhendo, se evitando falar, né, saindo do seu convívio. Então, é um impacto na vida do outro muito, muito profundo. Tá? O próprio codependente, muito próximo, né, que acaba vivendo em função do dependente também, alguém que sai das suas relações, que tem sem vergonha do que está acontecendo, que não consegue manter uma vida normal por muito tempo. Então, é muito importante termos essa clareza, tá, de todos os danos e a intensidade do dano que a gente provocou, porque essa foi uma das coisas que eu fui desenvolvendo justamente por perceber, né, toda vez que a gente estudava e buscava fazer o oitavo e nono passo, que uma das coisas que as pessoas tinham muita dificuldade não era só em relacionar os danos, mas era em entender, né, em dimensionar a profundidade que esse dano tinha produzido no outro. Porque muitas vezes a pessoa até conseguia relacionar o dano, não? Olha, eu fiz isso para minha mãe, eu fiz isso para minha esposa, não? Mas não tinha noção do quão profundamente isso tinha afetado a vida do outro. E por isso, principalmente com aqueles que mantinham convivência, fazia com que não mudasse o comportamento de acordo com o dano que tinha produzido, né? Ou com que a tentativa de reparação fosse muito insignificante perto, né, do que de fato tinha acontecido. Então, ser capaz de dimensionar o que a gente produz no outro, né, é parte do processo de desenvolvimento de empatia, que é tão importante para a gente continuar adiante em nossa vida, principalmente não produzindo mais danos desse tipo, certo? Esse é um ponto fundamental, a gente não produzir mais danos profundos nos outros, tá? Ok? Então, espero que tenham entendido a questão da intensidade. Agora, na próxima parte, nós vamos falar, né, dos tipos de danos, e aí, né, já vão ficar mais claros os exemplos, né, para conseguir ir organizando, né, depois essa relação, né, e também utilizar o guia que vai ser disponibilizado aqui no final da aula.